Já tá ao vivo? Pronto, estamos ao vivo. Olá, pessoal! Boa noite! Bom demais estar aqui na página. Quem estiver chegando aí, vou dar um tempinho para as pessoas chegarem, se situarem. Que eu sou uma pessoa pontual, marquei às 9 e aqui estou. Me diga aí, quem for chegando, me diz se está me vendo bem, se está me ouvindo bem. Porque aí eu fico, se tiver algum problema, algo que eu tenha que ajustar, eu já faço agora. Boa noite. Oi, Thalita, boa noite. Vou me dizendo aí. Muito organizada essa lista de transmissão. Você tá gostando, Anne? Que legal! Boa noite, gente. Que bom, já tem 21 pessoas, que massa! Me digam aí, tá tudo certo com o áudio, com o vídeo, todo mundo me vendo bem, tá ok? O lembrete é massa, né? Pois é, eu gosto da lista por causa disso. A gente tem uma comunicação rápida, próxima, dá pra gente falar. Gente, quem tá aí, chegou agora, não tá sabendo o que é que eu tô falando com a Anne sobre a lista de transmissão. A lista de transmissão é um contato que agora eu tô fazendo pelo celular. Quem tem WhatsApp e quiser participar, eu envio áudios, normalmente um áudio por semana. Essa última semana que eu tô enviando mais de um, porque tô enviando mais de um porque tem gente que entrou agora e tá me pedindo os áudios antigos, mas normalmente é um áudio por semana com conteúdo, pode ser um conteúdo sobre educação não violenta ou sobre autoconhecimento mesmo, né? Porque eu acredito que a gente só é capaz de cuidar do outro quando a gente cuida da gente. Então, é uma coisa meio misturada. E aí, eu estou fazendo essa transmissão. Quem tiver interesse em participar, eu vou botar aqui na tela. Oi, Paty, Thaís, já começou? Tô aqui, Thaís. Boa noite, gente. E aí, quem quiser participar, eu vou pôr aí na tela o número da lista de transmissão e me adiciona, é importante, aí o número já está aparecendo, é importante você me adicionar na sua agenda, porque se eu não tiver na agenda, os vídeos, os áudios que eu mandar não chegam. Então, adiciona na agenda e coloca, e manda uma mensagem para mim falando, eu quero participar, para poder te cadastrar também na minha lista, e aí eu te enviar mensagens com mais facilidade. Ok. Gente, antes de começar, eu preciso dar uns avisos. Primeiro, a nossa live vai ter uma duração de mais ou menos 1 hora, que é normalmente o que eu demoro aqui nessa aula, tá bom? Se cair, se tiver qualquer travada, qualquer problema, vai aqui na página que eu vou colocar algum tipo de aviso, alguma informação sobre se caiu, sobre como voltar, se foi internet, se foi um raio cair na minha casa. Ok? Então fiquem ligados aí que vai ser minha forma de informar, de falar para vocês. Outra coisa, dúvidas. Vamos tentar deixar as dúvidas mais pro finalzinho da live. Por quê? Não é pro finalzinho, mas assim, na hora que eu falo, gente, dúvidas agora. Por quê? Porque surge muito comentário junto, e aí eu não consigo. Tô te vendo aqui do Chile, que legal, Maria Clara. Eu não consigo ler todos os comentários. Então, se você tem uma dúvida e você coloca a dúvida agora, essa dúvida vai subir nos comentários e eu não vou conseguir acompanhar. Então, eu prefiro que você me mande a dúvida, mas pro finalzinho eu vou te falar, ó, gente, tô com a dúvida aqui, hora de passar a dúvida de vocês pra gente conversar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa educação tradicional, sobre por que essa educação, a gente mudar a forma de enxergar a criança, a forma de educar é tão importante. E vou também falar uma surpresa, que é algo que eu planejei aqui, que está no meu coração há algum tempo, que foi criado com muito carinho. E aí eu vou contar para vocês mais do meio para o final da live também. Ok? Eu espero que a nossa noite seja muito legal, muito agradável, que eu traga conteúdos bacanas para vocês. Chamem as amigas, os amigos, quem tem interesse em saber sobre educação diferente, porque o nosso papo vai ser muito bom. Uma outra coisa, gente, é que quem não me conhece, eu não sei se você chegou aqui de paraquedas, se tem alguém aqui que não me conhece, não tô conseguindo assistir, tá travando muito. Nossa, quem é que tá falando que tá travando muito? Deve ser a sua internet, Thaís. A maioria das pessoas tá falando aqui comigo que tá bem bacana. Vê se não é a tua internet, dá um F5 na tua página para ver se não é a página que tá travando, se não é a tua internet, porque tem muita gente aqui me falando que tá legal, que tá vindo tranquilo, que tá vindo limpo, então dá uma atualizada na tua página, que pode ser isso.
Ok, se alguém chegou aí que não me conhece, aí aqui tá ótimo, aqui tá normal, então deve ser quem tá reclamando que tá caindo, deve ser a sua página, dá uma atualizada. Aí, Thaís. Então, se alguém chegou aí e não me conhece, eu sou Elisama Santos, eu sou escritora, sou mãe de Miguel, de 5 anos, e Helena, de 3 anos. Eu escrevo sobre educação não violenta, que é uma forma de educar bem diferente da nossa forma tradicional. Eu tenho buscado estudar e aprender mais sobre educação. Até a gestação, eu era aquela que falava, não, palmada resolve. De vez em quando a palmadinha, quando a conversa não resolve, tem que bater mesmo, criança é mandona, etc e tal. Até que o meu primeiro filho nasceu, que eu olhei pra ele e disse, espera aí, essa conversa de criança dominadora não faz sentido, né? Eu pegava aquele bebezinho que não sabia fazer absolutamente nada, que não conseguia levantar a própria cabeça. E eu falei, gente, mas não faz sentido essa criança me manipular. Como que ele me manipula? Ele não é capaz, psicologicamente, de fazer um negócio desse. E aí eu percebi que eu não sabia nada sobre educar. Que o que eu sabia até então era baixa porque resolve, que era a conversa que todo mundo faz. Então eu comecei a estudar sobre educação. Há 5 anos, eu comecei a estudar sobre disciplina positiva, sobre comunicação não violenta. E aí os meus estudos me levaram para esse caminho aí de escrever, de compartilhar. E é muito especial ver que isso tem crescido de uma forma que eu estou dando entrevista para a BBC, meu povo. Então, assim, a coisa está crescendo e está tendo um âmbito muito legal. E aí eu tenho pessoas lindas que estão me acompanhando, tanto aqui pelo Facebook, quanto pelo Instagram, pelo YouTube. Eu tenho produzido muito conteúdo gratuito. Então, me acompanha, se você tem interesse em receber uma educação, em dar uma educação diferente para o teu filho. Aqui tem muito conteúdo e eu acho que eu posso ajudar. Estou aqui atentíssima, que massa, Bianca. Então, eu espero que a nossa aula de hoje ajude bastante vocês. Então, gente, o que eu queria falar é porque muita gente me pergunta por que a gente precisa mudar a forma de educar a criança? Qual a diferença da educação tradicional para essa nova forma de educar, para essa educação mais empática, para essa educação mais no olho no olho? Eu anotei algumas diferenças, eu fiz um esqueminha aqui, eu quero passar isso um pouquinho para vocês. Mas a coisa mais importante, que eu considero mais importante, é o fato de que a nossa educação tradicional, ela desconsidera completamente os sentimentos da criança. Ela não ensina a criança a lidar com seus sentimentos. E eu acho isso muito estranho. A gente acha muito normal chegar para a criança e falar, olha, isso é uma mesa, isso é uma cadeira, isso é um copo. Mas você não acha normal falar ao filho, você está sentindo uma frustração, você está sentindo uma tristeza, você está angustiado, você está com raiva, né? Você ensina a criança a utilizar uma faca. Mas você não ensina a criança a utilizar a raiva dela, que pode ferir e magoar muito, e que todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos o quanto que a raiva, quantas vezes nas suas relações, se vocês tivessem tido a oportunidade de saber lidar com seus sentimentos, você teria agido de uma maneira diferente, você teria se calado em vez de ir pra cima, em vez de brigar. Então, essa forma que a gente educa normalmente, ela não é uma forma que nos dá ferramentas para a vida. Se você parar para pensar na forma que a gente enxerga a criança hoje, essa criança é como se a infância ela fosse somente uma fase que não tem muita importância, que é a fase que até são os passinhos até chegar na vida adulta, que é a vida que realmente interessa. Só que a gente esqueceu que a criança de hoje é o adulto de amanhã. Então, se eu quero um adulto que sabe resolver problemas, se eu quero um adulto empático, se eu quero um adulto que tem iniciativa, se eu quero um adulto arrojo, se eu quero um adulto que sabe resolver problemas, eu preciso mudar agora, na infância. É agora que eu preciso ensinar meu filho a ter ferramentas para lidar com ele mesmo. É agora que eu preciso ensinar meu filho a ter ferramentas para lidar com os seus próprios sentimentos. Então, a primeira diferença enorme da criação tradicional, dessa forma que a gente foi educada, para a criação que eu falo aqui, para essa criação mais empática, para a educação não violenta, é você enxergar, seja bem-vinda, Alessandra, é você enxergar os sentimentos do teu filho. Você ensiná-lo a lidar com os sentimentos do seu filho. Mais uma vez eu repito, nós somos, em regra, analfabetos emocionais. A gente está acostumado a ensinar para a criança a lidar com o mundo externo e esquece de lidar com o mundo interno, com o que acontece por dentro. E o que acontece por dentro, gente, determina a nossa forma de estar no mundo externo. A forma que você está se sentindo hoje, tudo que está acontecendo dentro de você,
determina como você está recebendo o que eu estou te falando, determina como você recebe o dia com o teu filho, determina como você recebe o que o teu chefe falou, o que a tua amiga falou, o que o teu marido ou a tua companheira falou. A forma que você recebe, que você está sentindo, ela determina tudo. E aí a gente aprendeu que tem sentimentos que são bacanas, tem sentimentos que não são legais. Mas todos os sentimentos são importantes. Todos os sentimentos, eles são devidos, eles são próprios. E os sentimentos, eles são bússolas, eles apontam para as nossas necessidades. O que é importante, o que não é importante. Porque cada vez que você sente uma tristeza, uma angústia, que for, é o teu coração, o teu corpo te dizendo, ó, isso aqui é importante para você não está olhando, tá? Isso aqui é importante para você não está observando. Então, como a gente não observa isso, a gente não foi educado para lidar com os nossos sentimentos, muito pelo contrário, nós somos craques em esconder sentimentos, em contornar os sentimentos e fingir que eles não existem. A gente não consegue educar essas crianças dessa forma. Porque a criança, ela vem um ser completamente emocional. As crianças, elas não diferenciam sensações de sentimentos. A criança é integral, ela entende que ela é uma coisa só, que o sono e a fome e o medo e a tristeza merecem a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo cuidado. Se a gente parar para observar, nós estamos vendo uma sociedade que está adoecida. Nós estamos acostumados com os entorpecimentos porque nós não aprendemos a olhar para dentro da gente. Quantas vezes a gente aprendeu a se cuidar? Eu falo tanto de autocuidado na página porque eu acho essencial que eu encontro mulheres incríveis, mães que se esforçam pra caramba para fazer cada vez melhor, mas que não conseguem reconhecer os próprios esforços, não conseguem se amar, não conseguem dar carinho a elas mesmas, porque elas aprenderam que são objetos falhos, porque elas não aprenderam a acolher os próprios sentimentos, porque a gente não aprendeu isso na nossa infância. O que nós somos hoje, a forma que nós lidamos com o mundo hoje, é uma consequência direta dessa educação que a gente recebeu. Dessa educação em que você comemora algo, você tira 10 na prova e você ouvia que não era mais que sua obrigação. Então nós temos essa geração que não sabe se comemorar, essa geração que está sempre insatisfeita, essa geração que está sempre se tratando muito mal. Preste atenção na tua conversa interna. Preste atenção quantas vezes você fala pra você mesma que você é imbecil, que você é burra, que você não sabe fazer as coisas, que você só faz besteira. Agora preste atenção em quantas vezes você ouviu isso na tua infância, dos adultos mais próximos. Eu acho que se você fizer um esforço, você consegue até reconhecer a voz de quem te falava isso. Então, a forma que a gente aprendeu a lidar com a gente mesmo, ela é um reflexo dessa educação que só calava, que só enxergava a criança como esse ser dominador e manipulador e que precisa ser controlado. Gente, não faz sentido. Se você olhar para uma criança, não faz sentido a gente acreditar que eles são manipuladores, que eles são dominadores. Simplesmente não faz sentido. A Vanessa está falando que o problema dela é encontrar esse equilíbrio na educação. Vanessa, eu percebo que assim, como a gente não aprendeu a educar, a gente não foi educado muito empática, a gente confunde muito a permissividade com a educação. Então, eu preciso apresentar os limites do mundo, das relações para a criança. O que a gente precisa aprender na vida é equilibrar a firmeza com a gentileza. Elas precisam sempre estar juntas. O grande problema é que a gente fica saltando de um para o outro. Você é boazinha, 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 é permissiva, deixa que eles façam tudo, aí daqui a pouco você chega no seu limite e começa a dar grito, a brigar, e vai pro outro extremo, e depois fica sentindo super culpada, e corre pra permissividade de novo, e ai meu Deus do céu, vou fazer tudo pra reparar o dano que eu causei agora, porque eu fui grossa, porque eu gritei, porque eu chorei com essa criança. Então assim, ou porque eu fiz a criança chorar. A gente fica pulando nesses extremos. E sabe o que eu percebo? É que nós queremos fazer diferente, mas a gente ouviu a vida inteira que ter filhos é algo que todo mundo sabe fazer. Então você não quer estudar para ter filhos. Você acha que não precisa estudar. Todo mundo sabe ter filho. Todo mundo sabe educar. Então, você quer que essa ferramenta, esse equilíbrio da gentileza com a firmeza, esse equilíbrio, ele venha sozinho. Só que ele não vai vir sozinho. A gente precisa aprender que não é sozinho que isso vai aparecer. A gente precisa estudar, precisa pesquisar, precisa correr atrás, sabe? Precisa buscar essas ferramentas que nós não aprendemos a ter. Alguém escreveu aí sobre a relação com a escola. A escola é bem complicado, porque a gente vê que as escolas hoje, os educadores ainda enxergam a criança como ser dominador. Mas sabe o que eu acho muito importante?
Eu acho importante a gente perceber que se eu educo o meu filho para ter ferramentas para lidar com a vida, eu também educo ele para perceber o que é que faz bem para ele ou não no mundo exterior. E ele começa a equilibrar essas coisas. Eu não posso criar meu filho numa redoma, porque o mundo não é uma redoma. Então, sempre que possível, eu chego lá na escola do meu filho e eu aponto, ó, não curti isso que vocês estão fazendo, eu não concordo, eu acho que pode ser de um jeito diferente. Estudo, procuro num livro, vou lá, ó, essa escola em tal lugar, li que essa escola em tal país fez assim. E vou apresentando ferramentas, tentando mostrar para a escola que eu tô junto. Mas vai ter situações que a gente não vai ficar junto, que a escola vai no caminho diferente do meu. E nessas situações, eu vou conversar com meu filho, ajudar ele a lidar com aquele sentimento, falar que eu não concordo, mas que a gente vai tentando se adequar ao máximo que pode diante das situações. Eu não vou falar muito sobre a escola, senão a gente vai acabar se perdendo e tem muito assunto. Ok, primeira diferença enorme é essa entre as duas criações. A educação tradicional, ela te desconsidera os seus sentimentos, ela desconsidera as suas necessidades, as necessidades da criança. Ela tem essa ideia que o mundo, que a criança precisa ser obediente, ela não tem o que questionar, ela não tem que pensar, ela não tem que criticar, ela não tem que perguntar. Ela tem que obedecer, não interessa o que ela sinta, não interessa o que ela pensa. Agora, eu me pergunto, como que você quer alguém que é crítico? Como você quer alguém que vai mudar este mundo se a gente está se esforçando para criar sempre agentes de manutenção do mundo? Pessoas que aceitam, obedientes e caladas sobre o que o mundo tem para dizer. Eu não consigo aceitar. Enfim, uma segunda diferença, gente, que acho bem importante a gente perceber, é a forma que nós enxergamos a criança. Na educação tradicional, a gente enxerga a criança como ser manipulador que você tem que contornar. Aí, às vezes, você vai para essa permissividade que você enxerga a criança como, coitadinho, é só uma criança, deixa. E aí, a gente quer encontrar esse equilíbrio de, ok, é só uma criança, e o meu papel agora é perceber que ela é um ser em desenvolvimento. Ela é um ser em desenvolvimento intelectual, psicológico, espiritual, emocional. Ela acabou de chegar no mundo, ela está aprendendo como esse mundo funciona. E o meu papel de adulta é apresentar esse mundo para ela. Se eu sou permissiva, se eu não encontro os limites, se eu não mostro para ela os limites das relações, eu não estou cumprindo o meu papel de mostrar para ela, ó, filha, eu sei que você está triste. Agora, o problema é que a gente não vai ter isso agora. Eu sei que você está triste, que é muito chato lavar os pratos. Agora, a gente é uma comunidade aqui em casa. Eu também queria ficar de perna na praia, não lavar prato nunca. Mas aqui em casa a gente lava os pratos, né? A gente precisa cuidar da nossa casa. Vamos ver qual é o melhor horário pra gente lavar os pratos? Como é que fica melhor para você? As outras pratos você vai lavar. Entende que você pode dar um limite, você pode demonstrar os limites das relações com respeito, com empatia, mas demonstrar para a criança como que ela deve agir diante das situações. Então tá, essa é a segunda diferença. A primeira diferença é que a gente reconhece os sentimentos das crianças, a gente ensina a lidar com os sentimentos delas. E a gente enxerga que a criança é um ser em desenvolvimento, é um ser que precisa do nosso auxílio para entender como esse mundo funciona. Nós somos anfitriões dos nossos filhos. Nós estamos recebendo eles nesse mundo. E a nossa missão é mostrar, olha, esse mundo funciona assim, assim, assim. E seria legal que você agisse de determinada maneira. A terceira coisa, gente, é que eu acho incrível como que nós continuamos educando, baseado nesse binômio punição e recompensa. Eu já conheci tanta criança que para fazer qualquer coisa que você peça, a criança faz assim, quer que eu vou ganhar? Quer que você vai me dar? Porque a gente se acostumou a, ou eu vou tirar alguma coisa, ou você vai ficar de castigo, você vai ficar sem televisão, você vai apanhar, você vai qualquer coisa, ou dar alguma coisa para a criança. A forma de educação que eu falo para vocês aqui, a gente se livra disso aqui. A gente se livra da recompensa e da punição. Desse elogiozinho de ficar dando biscoitinho para a criança quando ela faz o que é dever dela fazer, dever da nossa casa fazer. Ou de ficar ameaçando a criança. O que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa educar a criança para ter autorresponsabilidade. Essa criança precisa lavar os pratos, não é porque eu vou mudar a senha do Wi-Fi. Ela precisa lavar os pratos, porque ela faz parte dessa comunidade. E aqui nessa comunidade, nessa família, nós lavamos os pratos e cuidamos das nossas coisas. Entende a enorme diferença entre eu vou mudar a senha do Wi-Fi? Porque alguém compartilhou isso no Facebook recentemente. E eu fiquei, meu Deus, mas se a gente realmente acredita que eu preciso dar condições para o meu filho, eu vou te dar isso se você fizer sua parte.
Agora, a gente percebe essa sociedade absolutamente corrupta, esses políticos bizarros que nós temos. E é fácil linkar, gente, é fácil linkar com essa nossa educação de punição, recompensa, punição, recompensa. Eu te dou isso para você ter aquilo, eu te tiro isso para você ter aquilo. A gente precisa mostrar para a criança que ela faz porque ela faz parte da família. Que ela limpa a casa, lava os pratos, que nós cuidamos um do outro. Aqui em casa eu falo sempre que nós somos uma equipe. E dividir essa tarefa da melhor forma possível. Então, se a gente equilibra, eu não quero que você não tenha que ameaçar seu filho para fazer as coisas. Nós precisamos ter ferramentas. Existem ferramentas, gente. Eu apresento ferramentas aqui. Tem sites, tem livros, tem páginas. Eu vou falar de uma surpresa maravilhosa para vocês mais para frente. Então, existem formas da gente descobrir, jeitos da gente falar com a criança. Elogio seria a recompensa? Vanessa, sim. Em parte, assim, eu não gosto de elogios. Eu fiquei de gravar algo sobre elogio depois, mas assim, qual que é o problema do elogio? Qual que é o problema do elogio? É que o elogio, ele cria dependência. Em regra, se eu falo para o meu filho, parabéns, estou muito orgulhosa de você, ele não faz as coisas porque ele tem que fazer ou porque ele quer fazer. Ele faz porque ele quer receber aquele elogio, ele faz com foco em mim. E não é o que eu quero que ele faça com foco nele, eu quero que ele faça com foco na família, eu quero que ele faça sem ter que esperar a minha palminha. E o que é que acontece? Se você for olhar para nós adultos agora, nossa geração, nós somos adultos que somos dependentes de palminhas. Perceba quantas vezes você faz algo muito bacana, mas tipo, muito bacana. E aí alguém fala assim, ai Vanessa, não gostei disso que você fez. Aí você olha para o que você acabou de fazer. Você sabe que você deu o seu melhor, que foi lindo. Faz, não tá legal não, né? Vou parar, vou mudar, vou desligar, vou apagar, vou fingir que não existiu. Gente, nós temos essa fragilidade no que nós fazemos por conta desses elogios que colocam a gente como dependente mesmo dessa palminha, dessa aprovação do outro. E aí, para mim, esse é o grande problema do elogio, em via de regra, é que ele te torna dependente da aprovação alheia. E a gente tem que elogiar nossos filhos muito mais para que eles reconheçam o que eles fizeram. Para que quando eles forem adultos e fizerem um trabalho que eles sabem que se dedicaram pra caramba, e o chefe fala assim, esse trabalho seu está horrível, ele pensa, nossa, mas ele deve estar num dia muito ruim, porque esse meu trabalho está muito bacana. E ele não conseguiu enxergar que o meu trabalho está bacana. Sabe? Essa autoestima, essa coisa forte, eu acho que o elogio dá uma fragilizada. Então, alguém perguntou aí se isso funciona com crianças de 3 anos. Gente, crianças de 3 anos, de 2, de 1 ano, isso funciona com qualquer pessoa. Todas as pessoas do mundo gostam de ser ouvidas, compreendidas e de conexão. Óbvio que o tempo que eu vou gastar com uma pessoa adulta, uma pessoa que está ferida, que tem camadas e camadas de dor nela, para conseguir uma empatia, para a gente conseguir se conectar verdadeiramente, é enorme. O tempo que eu vou gastar com uma criança, o tempo que eu vou gastar com um adolescente para me conectar a ele, depois de anos de uma linguagem mais difícil, de uma criação mais violenta com ele, é muito maior do que a criança de 3 anos. O que acontece? A criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, são crianças que se eu começo a falar assim, elas começam a ser educadas pensando que aquela é a forma normal das pessoas interagirem, sabe? Ela começa a criar repertório antes mesmo de ter a necessidade de utilizar esse repertório. Elas já começam a ter esse repertório. A criança, ela simplesmente não conhece a ameaça para fazer as coisas com você ou para você. Meu filho vai começar a ameaçar agora, depois que foi pra escola, e aí começou os amigos a falar, não vou mais ser seu amigo, então ele agora fala, então não vou ser mais seu amigo. Mas a ameaça aqui nunca funcionou. Esses dias ele falou que ia fazer uma festinha, a gente conversando, ele imaginando, e ele fez, mamãe, aí se algum coleguinha bater, você vai chamar eles pra conversar, né, e explicar que não pode bater. Então, na cabeça dele é muito claro, conversa funciona. Tipo, é conversando que a gente entende. O que a gente precisa entender é que essa ideia de que eu bati porque não funcionou, eu bati porque a conversa não deu jeito, a capacidade da criança de aprender, ela nunca encerra. A criança é explodindo, gente, ela tá aí com a mente aberta para aprender tudo. O que muda é a nossa capacidade argumentativa, que ela diminui. Nós diminuímos a nossa capacidade argumentativa. Então, assim, se eu começo a entender esse mundo, a entender essa criança desde pequenininha e apresentar ferramentas para ela desde pequenininha, nossa, ela vai crescer muito, muito mais capaz de lidar com os sentimentos dela.
E aí, quem me acompanha aqui na página, já viu alguns exemplos que eu falei de Miguel, por exemplo, que ele ficava muito nervoso e brigava e quebrava e xingava, ou xingava não, mas assim, gritava e batia nas coisas aqui em casa. E é uma característica dele, né, que é essa coisa de explodir quando tá com raiva, de ficar chateado, o primeiro sentimento é a raiva. E que foi muito difícil de lidar, porque isso veio também de mim, eu me reconhecia nisso, e era muito difícil me reconhecer nisso. Eu não sei o que é pior, é você ter um filho que você não enxerga nada seu, ou você ter um filho que você olha e faz, caraca, esse menino é o meu espelho, que coisa difícil lidar com essa nossa semelhança. E ele sempre teve essa coisa de explodir. E desde muito pequenininho, eu apresentei ferramentas a ele de como lidar com raiva dele. Tipo, a gente acha que a criança deve aprender a lidar com a raiva sozinha. E isso não existe. Ele batia quando era pequeno, quando estava com raiva. Se eu batesse, ele falasse, não, pode bater, Miguel. E batesse nele, ele aprendeu o quê? Que capacidade ele ia desenvolver? E aí eu tenho um menino que aos 4 anos, ele foi para uma festinha na escola, em que os amigos pirraçaram ele, que foi um dia difícil para ele. E aí ele chegou em casa e fez assim, mamãe, oi filho, eu nunca mais quero o nome Carita, que foi o nome da festinha que a escola fez. Eu, por quê? Porque foi horrível. Foi horrível, mamãe. O que aconteceu na minha careta? Os coleguinhas me abusaram. E eu fiquei muito, muito, mas muito bravo. Nossa, filho, você ficou muito bravo. E aí, eu tive vontade de quebrar o osso deles. Nossa, você teve vontade de quebrar o osso deles. E você fez o quê? Eu se afastei. E aí, vocês têm noção do que uma criança de 4 anos conseguir reconhecer o nível da raiva que ele estava e conseguir se afastar diante dessa raiva que ele estava? Gente, meu filho e minha filha não são tesourinhos, eles não são diferentes da capacidade de aprendizado da filha de ninguém. Eles só estão aprendendo desde muito novos a lidar com os sentimentos deles, a reconhecer os sentimentos deles. E eles vão falhar, como todos nós falhamos, mas eles vão ter uma habilidade maior. A maioria dos pais e mães que eu atendo me falam, Elisama, a minha maior dificuldade é lidar com a minha raiva. Difícil é me controlar quando essa criança está me enfrentando. Difícil é me controlar quando ele me olha no olho desse jeito. Difícil é lidar com essa raiva desse menino. Eu fico nervosa, eu quero bater nele. Gente, por que é que você quer bater nele? Por que é que você não consegue se controlar e na hora que você vê, você já tá indo pra cima? Você nunca aprendeu, cara. Não é porque você é ruim, não é porque você veio com defeito, não é porque você é uma pessoa má. É simplesmente, pura e simplesmente, porque você não foi ensinada a lidar com seus sentimentos na sua infância. E aí a gente cresce aos trancos e barrancos, tentando se alfabetizar emocionalmente, tentando enganar e empurrar esses sentimentos. E aí a gente precisa aprender. Imagina se você tivesse aprendido a dominar a tua raiva, a lidar com a tua raiva, a regular a tua raiva, desde muito pequenininha. Agora, aos 30, aos 32, aos 35, será que você não estaria mais hábil de fazer isso? Não ia ser mais fácil? Não ia ser mais simples? Quantas relações você teria salvado se você tivesse aprendido isso na infância? Então a gente acha que a raiva é tão difícil de controlar e você acha que a criança tem que aprender isso sozinha. A gente rotula a birra como algo, rotula o sentimento da criança como birra, o sentimento do adolescente como rebeldia. Nossa sociedade desconsidera os sentimentos de muito novos. O bebê que acabou de nascer, que era ninado pelo coração da mãe, pelo tum-tum no coração da mãe. Ele tem que aprender a dormir sozinho no berço. Sozinho, chorar até dormir, até aprender a dormir, porque é tudo da mãe. É assim que a sociedade enxerga as crianças. Que são seres que acabaram de chegar no mundo, e foi assim que nos enxergaram. O que eu acho mais importante, gente, é falar que o pai e a mãe que batem, que agridem a criança, que agridem verbalmente a criança, não fazem porque são ruins. Pelo menos assim, óbvio que existem as exceções das pessoas que... Enfim, mas não me faz isso porque eu quero prejudicar essa criança, eu quero fazer muito mal para essa criança. A maioria dos pais e mães fazem isso por falta de ferramentas, porque a gente não aprendeu mesmo, porque você não sabe outra forma de lidar. Eu acredito que todos os pais querem a mesma coisa. Todo mundo quer um filho feliz, quer um filho que lide bem na vida adulta, um filho que dê certo, né? Cada um com sua concepção. Nós temos estratégias diferentes. E a gente precisa perceber se o filho que você quer no futuro é o filho que você está educando hoje.
Se essa criança que está aqui com você, se você tem enxergado ela como alguém importante, alguém que precisa ser ensinado. Uma outra diferença imensa entre a educação tradicional e essa educação empática é que a gente percebe na educação tradicional o mau comportamento, ele existe por si só. É como se o mau comportamento fosse ele surgisse do nada, né? A criança se comporta mal porque a criança é birrenta, e aí vão todos os rótulos. Nessa educação mais empática, essa educação de maior conexão, a gente entende que o mau comportamento, ele é como uma febre, sabe? Ele é só um sintoma, ele é uma demonstração equivocada de algum sentimento dessa criança. Crianças, elas não querem ser amadas e aceitas. Crianças precisam de aceitação e de amor para viver. Se você observar a forma que teu filho te olha, ele está, em regra, na maior parte do tempo, buscando a sua aceitação. Ele quer ter a sua aprovação. Ele quer... Olha o bebê. Dá uma risadinha pro bebê e fazer uma brincadeirinha. Percebe quando você encostar de novo, você não vai olhar para você e sorrir. Ele quer olhar para você, ele ri para você já esperando que você abra o sorriso para ele. Eles querem, ali é eu te aceito. Você é bacana desse jeito. E eles querem isso. A questão é que a criança, às vezes, ela tem objetivos equivocados, ela não sabe como se conseguir essa aceitação. E aí, essa educação empática, a gente olha, essa educação não violenta, a gente olha para esse mau comportamento com um olhar mais entregue, sabe? Eu vi uma pergunta aqui, eu falo que não vou responder as perguntas, mas acaba que eu vejo uma pergunta e tem uma ou outra que eu quero olhar rapidamente, mas por isso que eu falei, gente, que é bom deixar as perguntas mais pra frente. Porque eu acabo não conseguindo ler. Eu tô com ajuda aqui na live da Grace. Grace, eu vi alguém falar aqui que quando que ela tenta educar, conversar e que o filho fica chorando, só que ele sumiu. Você lembra a minha pergunta? A Rafa e Gabi Leite perguntaram aqui: quando conversamos e não resolve, deixar chorando a criança até se acalmar seria algo ruim? Então, o que é resolver? Resolver a criança parar de chorar? A gente precisa entender, gente, que o chorar é o mecanismo que a criança tem para milhões de coisas. Dependendo da idade dela, é o único mecanismo que ela encontra para se acalmar. Então, o que é que a gente espera com a conversa? Por vezes eu percebo dos pais que querem sentar com a criança, explicar o que aconteceu e ouvir da criança: muito obrigada, minha mãe, muito sensata a sua atitude, agora eu compreendi, eu aceito. E não é exatamente assim que funciona, sabe? A criança está frustrada, ela está angustiada, ela está triste, ela vai chorar. É diferente eu falar: problema seu, chora aí, não tem nada a ver com isso não. E das costas, e encostar: filho, eu sei que você está muito triste, que você está muito chateada. E eu também ficaria nessa situação. Você quer muito tal coisa e aí você não tem agora. A mamãe tá aqui, tá? Eu posso te dar um abraço pra tentar te acalmar e lidar com essa tristeza sua. E pronto, sabe? Eu tô aqui, se você precisar desse abraço, a mamãe tá aqui. Eu não tenho que esperar que a criança pare de chorar. Eu não tenho que achar que ela tem que parar de chorar porque só funcionou se ela parou de chorar. Gente, o choro é um mecanismo, é uma comunicação da criança. Que ele vai acontecer inúmeras vezes. Nós temos um horror ao choro. Ou a gente bate, ou a gente ignora, ou a gente tem que falar: dá e atende aí pra parar de chorar. Só que chorar é normal. Chorar faz parte da vida. Nós aprendemos desde muito novos que tinha algo errado com o nosso choro e a gente não aprendeu a acolher o choro da criança. A minha caçula, Helena, ao meu ver, né, os meus padrões, ela é uma criança que chora muito. E eu falo assim, gente, os meus padrões, porque essa é a minha forma de ver o mundo. É importante que você perceba que os seus rótulos sobre o seu filho, que você enxerga do seu filho, é a sua leitura da realidade. Tipo, se eu fosse uma pessoa que chora muito, que chora o tempo inteiro, e eu ia achar ela ainda normal. Não ia achar que ela é uma criança que chora muito. Então, é tudo uma questão de forma que você enxerga, da forma que você olha. Então, é importante você ter uma consciência de que a forma que você está enxergando essa criança, a forma que você está olhando a situação, não é a realidade. É o seu julgamento da realidade. Então, assim, eu preciso entender que essa forma que eu estou enxergando essa criança, e que ela está chorando e que ela precisa chorar. E que se ela vai precisar chorar, ela vai se acalmar. Então tá, voltando. Helena é uma criança que, ao meu ver,
nesse meu julgamento. Uma criança que chora muito. E nem sempre eu consigo acalmar, gente. Nem sempre eu sei por que ela tá chorando. Esses 3 últimos dias ela tá muito brava, assim, ela tá chorando por qualquer coisa, ela chora, chora copiosamente, ela fica desesperada. E eu já não sei, hoje eu encostei a Marcela e fiz filha, estou vendo que você tá muito triste, você tá chorando muito ultimamente. Você tá com raiva? E aí eu perguntei raiva, querendo ou não, o sentimento é o que eu mais sinto, e ela fez não. Aí você tá muito triste, filha. Ela, eu muito triste, mamãe. E eu não sei porque ela tá muito triste, eu acho que é porque eu viajei. E eu tentei conversar com ela, e ela só falou que estava muito, muito triste, que precisava de abraço. O que é que me resta? Abraçar e acolher. Eu não tenho que entender a tristeza dela, eu não tenho que julgar o choro dela como devido ou indevido, justo ou que não é justo. Eu só preciso acolher, falar, filha, ok, você tá chorando, você tá triste. A mãe tá aqui se você precisar de acolhimento. A mãe tá aqui se você precisar de um abraço. Abraço ajuda a acalmar o coração. Você quer uma aguinha? E aí, você apresenta a ferramenta para a criança lidar com esse choro. Ela não vai aprender a fazer isso sozinha. Você precisa apresentar à criança formas de lidar com esse choro, formas de lidar com esse sentimento, porque ela não sabe, gente. É isso que eu falo da educação tradicional, da educação empática, é que a gente precisa entender que a criança não sabe lidar com os sentimentos dela. Eu, como adulta, eu como pessoa que tem anos de experiência, sou quem tem, teoricamente, a experiência e as ferramentas para ensinar a lidar com os sentimentos. Uma outra coisa, gente, eu vou seguir o que está passando, essa diferença do mau comportamento. A gente enxerga o mau comportamento como um contexto. Existe um motivo do mau comportamento. Uma criança que se sente bem, amada e segura, é uma criança que se comporta bem. E aí, pelo amor de Deus, não entenda com culpa de, ai meu Deus, meu filho está se comportando mal, a culpa é minha. Culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. Nós contribuímos para o mau comportamento. E observar que, ok, olha, esse comportamento aqui está tendo uma contribuição. Essa criança, é contribuição minha. Essa criança está entendendo o mundo de um jeito diferente. Deixa eu observar como essa criança está interpretando o que eu estou falando para ela. Porque crianças são bons observadores e péssimas intérpretes. Elas interpretam o mundo sempre muito voltado para o umbigo delas, porque elas só acreditam, só conseguem enxergar esse mundo com esse olharzinho delas. Então, às vezes você está brigando com o teu marido e a criança está aqui olhando de lado e ela faz assim. Ela recebe aquilo como mamãe e papai não me amam, eles estão brigando por minha causa. Então, não é que você é culpada ou não, é só a interpretação dela. E que você precisa ajudá-la a enxergar de uma maneira diferente. Então, esse passo de você enxergar o mau comportamento como um todo, ele é muito importante, é uma diferença. Muito grande. Outra coisa, na educação tradicional, pai e mãe sabem tudo. Pai e mãe tem todas as respostas, vai ter todo o conhecimento do mundo. E, gente, esse é um papel tão pesado, porque tira a nossa humanidade. Fica uma relação que ela não tem uma ligação verdadeira com a criança. A criança não te enxerga como um ser humano que é semelhante a ela, que tem sentimentos, que tem necessidades, que tem medos, que tem angústias, que tem vontades. E você não enxerga a criança como alguém com sentimentos semelhantes a você. A gente se coloca nessa diferença de nível em que a gente não enxerga os sentimentos da criança, a criança enxerga o nosso. E nós nos comunicamos através de rótulos. Quantas vezes na sua vida você enxergou que seu pai estava querendo, teu pai te falou, ou tua mãe te falou alguma coisa que você podia ou não fazer, e você observou ali que existia um cuidado verdadeiro deles, que existia uma preocupação, que existia um sentimento ali, que eles tinham medo de alguma coisa. Em regra não é assim. Em regra o que a gente enxerga é meu pai está querendo mandar em mim, minha mãe está querendo mandar em mim, meu pai é um chato, minha mãe é uma chata, ou eu sou muito ruim, eu sou uma pessoa que não merecia o amor que eles têm por mim. Então, nós não nos conectamos com a intenção dos nossos pais, porque nós nos colocamos em níveis diferentes. Essa educação que me coloca aqui e olha meu filho daqui de cima, e quando ele me olha assim, ele não consegue me enxergar. Quando ele me olha assim, ele não consegue, ele só me vê ali grandona, com aquele nariz enorme, aquele olho enorme, e ele não consegue enxergar o pai e a mãe como alguém semelhante a ele, com alguém que tem sentimentos iguais a ele. A comunicação não violenta fala muito que nós precisamos nos colocar lado a lado com a criança. A gente, lado a lado com a criança, não, lado a lado com o outro. Quando eu tô ali querendo conversar com você, e a gente tá aqui, eu tô só brotando a gente em polos opostos, é mais fácil a gente se desconectar. Mas quando eu começo a olhar para ali e pensar, puxa, tem algo ali que me liga a ela, tem algo ali que a gente tá junto, nossa, gente, e a gente pelo menos concorda em discordar amigavelmente.
E aí, para quem nunca ouviu falar sobre CNV, a CNV não é algo que está sendo que surgiu hoje. A CNV, gente, é usada em mediação de conflitos imensos, tipo Israel e Palestina. É usada em mediação de conflitos dentro de presídios. Então, a conexão humana, ela está sendo levada para a guerra, literalmente, porque nós precisamos revolucionar a partir dessa conexão, a partir desse amor, a partir da compaixão, a partir da empatia. O que eu faço é tentar trazer todo esse ensinamento para aqui, para essa relação eu e você, eu e meu filho. E a partir do momento que eu mudo essa relação minha com meu filho, que eu apresento a ele ferramentas de lidar com os sentimentos dele, que eu apresento a ele a possibilidade de enxergar o outro com respeito, sem se desrespeitar, nós estamos mudando o mundo. A gente começa essa mudança pequenininha aqui, e começa a mudar todo mundo. E aí, uma outra coisa é que é essa última parte que eu tô falando para vocês, que a criança, a gente enxergar a criança como ser semelhante a nós, como alguém que tem sentimentos como você. É muito doida a forma que a gente enxerga a criança, percebe? Como a nossa sociedade enxerga a criança. São dominadoras, são malvadas. É como se a infância, a criança não fosse um ser humano. Você chega num restaurante, o cardápio infantil, o cardápio Kids, ele é assustador. O cardápio Kids, ele é bizarro. É um cardápio cheio de comida que não é comida de verdade. Por quê? Ah, não, mas é criança, pode. Você sabe, você não toma refrigerante porque faz mal pra saúde. Ah, mas é criança, você toma refrigerante. É como se a criança, ela não fosse um ser humano. Ela estivesse ali suspensa no espaço, no tempo. E nós vamos entender que essa criança não deixa você. Gente, eu vou responder perguntas, mas antes de responder as perguntas, a Grace vai ler algumas perguntas para mim, mas antes de responder as perguntas, eu preciso falar sobre algo muito especial. Quem me acompanha há um tempo sabe que eu dou workshops pelo Brasil. Eu já fui em várias cidades, algumas pessoas aí que estão acompanhando aí já foram em workshops meus e já tiveram rodas de conversa e discussões lindas. E aí os convites eles estão surgindo cada vez mais. E cada vez mais vem gente falando, Elisama, eu não tenho como ir no workshop porque minha cidade é pequena, eu sei que você não vai vir aqui. Elisama, eu moro fora do país, eu não consigo. Fiz o teu curso. Ah, Paula, você fez meu curso, que legal. E aí, eu criei algo que eu vou lançar hoje, que vai ser aberto hoje para venda, que é um curso muito especial, chamado Programa Reolhar. São 28 dias para você transformar sua relação com seu filho. Eu juntei em aulas muito pequenas, são aulas curtas entre 6 e 12 minutos, porque eu vi que esse era um empecilho para muita gente, aulas grandes, não consigo dar conta, não consigo assistir. Então, fiz aulas menores, entre 6 e 12 minutos, que vão ser liberadas uma aula por dia, com coisas práticas, coisas que você pode aplicar na tua vida hoje, para você mudar o seu olhar sobre a criança, para você mudar o seu olhar sobre você. São vídeos muito curtos, mas vídeos muito poderosos, vídeos muito transformadores. Foi um curso criado com muito carinho, porque eu quero passar essa mensagem, eu realmente acredito que a gente precisa de um mundo mais empático, e eu quero apresentar ferramentas. Então, o link para se inscrever, a Grace já está botando aí o link para inscrição, e eu queria muito que vocês passassem na página, reolhar.com.br/programa, dá uma olhada, vê se te interessa. Quem não se sente chamado agora para vir para esse curso, eu vou continuar aqui, vou continuar na lista de transmissão, eu vou continuar fazendo tudo que eu faço, nada vai mudar, a gente vai continuar com vários conteúdos gratuitos. É só mais uma forma de você conseguir mudar, sabe? De você conseguir aceitar quem você é, lidar com a tua raiva, tem uma aula sobre raiva, você lidar com o sentimento da criança, você educar essa criança com inteligência emocional, enfim, é um curso muito especial, gente. Se vocês quiserem passar lá. E olha, essa primeira semana, Elisama no Chile, me leva! A primeira semana, essa primeira semana até o dia 15 de agosto, o curso está sendo lançado no valor de R$297, que é um valor super em conta, divide em 12 vezes. É um valor muito mais baixo. Indica os cursos da Elisama, mudam a vida. Oh, Tainara, sua fofa. É um valor muito mais baixo do que a maioria dos cursos online que você vê por aí, porque eu realmente quero que ele atinja muitas pessoas. E só essa semana ele vai estar R$247. Aí você coloca lá, se você tiver interesse, lá no link de compra, cupom Live Elisama, lá no cupom de desconto, que você vai ter um desconto e ele vai ficar por R$247, divide 12 vezes, é um curso que pode transformar muito, muito a sua vida.
E se você não faz parte, nunca fez curso online, e você está em dúvida, eu dou 15 dias de garantia. E aí, se você começar a assistir as 15 primeiras aulas e falar, cara, não vou, não tem nada a ver comigo, eu não quero, fala, manda um e-mail, Elisama, não curti, quero minha grana de volta, e eu não vou discutir com você, eu simplesmente te devolver teu dinheiro. Tá? Então, dá uma olhada no curso, eu acho que ele tem um potencial transformador enorme, ele pode ajudar muita gente, de verdade. Grace, você leu algumas perguntas para mim do pessoal aí? Vou ler, pera só um segundinho. E pessoal, a Elisama falou enquanto ela toma água, o cupom de desconto tem um botão na página, tem todas as informações sobre o programa, e há um botão que é onde você vai clicar em se inscrever, e o cupom você vai colocar quando você já estiver na página do checkout de pagamento da Hotmart, que é uma das plataformas mais seguras e uma das mais usadas aí para fazer o curso para cursos online, tá? Então eu vou pegar aqui as perguntas, só um minutinho que eu já tinha separado algumas. Só um segundinho ali que eu vou achar você aqui que estava aqui separado. Fernanda Silva pergunta, a raiva eu vejo que é uma pergunta bem comum, né? Aí a raiva agora da criança. Geralmente o meu filho quer bater, fico chateada, queria ajudar, mas não sei como. Já falei muito que não pode bater porque machuca, mas é sempre a primeira relação dele com raiva é sair batendo. Então, Fernanda, né, Grace? Então, Fernanda, a gente tem a tendência de falar com a criança, olha, não pode fazer isso, mas não pode bater. O que é que ele faz com essa raiva? O que é que ele faz com esse coração acelerado? O que é que ele faz com essa vontade de cacetar alguém que ele tá sentindo, o que ele tá com raiva? Eu não sei como é a tua personalidade, Fernanda, mas eu costumo ser uma pessoa que sente a raiva. Vanessa tá perguntando o que escreve para o cupom. Cupom Live Elisama, tudo junto. Sim. Eu vou colocar aqui para vocês. Coloca aí, Grace. A gente tem uma tendência de dizer para a criança o que ela não deve fazer, mas a gente não apresenta ferramentas para ela com o que deve fazer. Gente, eu não sei como você sente a raiva. Eu sou uma pessoa que... A gente nasce com alguns caminhos neurais prontos, sabe? Você vê que tem gente que tem tendência a explodir quando tá bravo. Tem gente que tem tendência a chorar quando tá bravo. Tem gente que desliga, que paralisa. Tem gente... Então, cada pessoa reage de um jeito ao que incomoda. Eu tenho uma tendência de ter raiva. Talvez o teu filho, Fernanda, pelo que você fala, tenha essa tendência. E aí eu preciso apresentar para essa criança novos caminhos, para que ela crie novos caminhos neurais. Eu preciso apresentar ela formas de lidar com essa raiva. O Miguel, que eu dei um exemplo no começo, o Miguel não começou a se afastar quando tá com raiva, pura e simplesmente porque ele é fofinho. Essa coisa de ensinar, filho, você tá bravo, você tá muito bravo. Chuta o João Bobo, chuta um cavalinho, bate aqui no cavalinho, grita bem alto pra sair essa raiva. Faz um desenho, mostra pra mamãe o quanto você tá com raiva, faz esse desenho aqui pra mamãe. Sabe? Então, assim, apresenta pra essa criança ferramentas pra lidar com a própria raiva. Porque ele não vai saber sozinho. Eu simplesmente olhar pra essa criança e falar com ela, não pode brigar, não pode bater, bater é feio, não bata nas pessoas, machuca. Eu não tô falando com ela, tá, o que eu posso fazer? O que é que eu faço com esse sentimento? O que é que eu faço com isso aqui, com essa minha mão tremendo? O que é que eu faço com esse meu coração acelerado? A raiva, gente, ela é física. Perceba, você sente no corpo inteiro. E aí, traz essa criança pro corpo. Pode essa criança fazer alguma coisa que extravasa a raiva. Talvez beber água. Talvez cantar. Com a Helena, acho que o que mais funciona é cantar. Um abraço a ela, a gente canta junto e ela se acalma. Então, descobre o que é que funciona pra você. Como é que funciona, o que funciona para essa criança? Apresenta a ele ferramentas para lidar com a própria raiva. Grê, mais alguma pergunta? Fernanda, não sei se ficou claro para você, mas aí você comenta, tá? Temos assim, quando conversamos e não resolve... essa eu já te fiz. Essa já tinha lido. Perdão. Jennifer Portugal, gostaria de dicas de como conseguir controlar a nossa autoridade. Meu filho tem 2 anos e 5 meses e, na teoria, consegue entender muita coisa. Porém, tem situações que converso com ele, como catar algo que tacou e não adianta. Então, gente, uma criança de 2 anos, ela tem ainda poucas ligações para a atitude e a consequência, sabe? Tipo assim, ela sabe o que você quer que ela faça, mas nem sempre, às vezes o interesse dela, ela ainda é muito dispersa. O interesse dela é outra coisa.
E aí, qual é o grande problema? É que a gente quer conseguir a colaboração da criança só mandando. A gente ainda tem esse ranço da autoridade, se eu pegue e a criança baixar o pegar na hora. Faça e a criança fazer na hora. Então, descobre uma forma divertida com essa criança, ela tem 2 anos. Existem formas divertidas de você fazer ela catar o brinquedo. Eu aposto que se você fizer uma brincadeira, eu aposto que se você inventar algo para fazer com ela, para ela catar esse brinquedo, ela vai catar. E aos poucos ela vai aprender que aquilo dali, quando ela acaba de brincar, ela cata o brinquedo. Se vira uma confusão, se vira uma briga, eu crio resistência nessa criança. E ela quer sim provar pra mim que eu não mando nela. E não é porque ela é ruim, não é porque ela é malvada, não é porque ela é uma criança, porque ela é uma peste, não é porque ela é o Darth Vader. Ela quer provar que eu não mando nela, porque essa é uma fase de desenvolvimento, e isso é importante para ela. É importante que ela saiba defender os próprios interesses quando ela crescer. E aí o que a gente precisa aprender é a educar sem matar essa essência da criança. Você pode conseguir essa autoridade de uma maneira amorosa, sem autoritarismo. Que existe essa confusão entre autoridade e autoritarismo. Eu quero ter autoridade sobre o meu filho, né, com o meu filho, mas na realidade eu quero autoritarismo, eu quero submissão, eu quero falar e quero que ele me atenda na hora. Então, descobre formas de lidar com o teu filho, de que ele aceite catar com jeito, sabe? E aí, à medida que ele vai crescendo, ele vai percebendo, opa, isso aqui faz parte da vida da família. Eu preciso catar com os brinquedos quando eu acabo de brincar. Eu preciso catar. Agora, se você falou aí, catar o que ele jogou, porque ele jogou quando ele tá com raiva, volta, por exemplo, que eu falei aí com a Fernanda. De, ok, ele tá bravo, você precisa apresentar ele ferramentas. Uns batem, outros jogam coisas. Então, filho, você tá muito bravo, você tá com muita raiva. Jogar brinquedo machuca, jogar brinquedo não. Faz isso aqui, sei lá, joga uma bolinha. Procura, sabe, apresentar formas de lidar com isso. Grê, lê mais 2 perguntas, né? A gente já são 9h50, 50 minutos. Acho que a gente dá para falar mais 2 perguntas, né? Sim, sim. A Cássia pergunta que ela tem muita dificuldade em disciplinar em momentos de tensão. Por exemplo, você precisa tomar banho para ir para a escola e a criança já não quer de jeito nenhum. Quando você está com o tempo contado, já conversou, explicou e nada, o que fazer neste momento? Tá, olha só. O que eu tenho aprendido é que dá para postar esse link no site de transmissão? Dá sim, Vanessa. Eu vou pôr na lista de transmissão. O que eu tenho aprendido é que, assim que acabar, eu posto na lista de transmissão, tá? Sim, o que eu tenho aprendido é que quando a gente está com mais pressa, é quando a gente precisa ser mais criativo nesse pedido para a criança. Porque quanto mais eu quero impor, ela cria resistência. A minha pressa, ela é minha. Sabe? Eu quero sair agora, eu preciso sair agora. E a criança, se ela tem 1 ano, se ela tem 2 anos, se ela tem 3 anos, a minha pressa não diz muito para ela. Então eu preciso programar com essa criança antes. Explicar, falar, não é programar com ela. Tipo, fazer, ó, filha, se é uma questão que é todos os dias, ó, a gente toma banho, toma café da manhã, toma banho, brinca, almoça e vai pra escola. Faz essa seguidinho, assim, pra ela entender, ó, existe essa cadência aqui no nosso dia, e ela começa a decorar tudo dali. Se é um dia de pressa, eu vou fazer uma brincadeira, eu vou tentar inventar uma forma da gente ir com mais leveza. Se não tem jeito, se não dá pra brincar, se você precisa sair de qualquer jeito naquele momento, você vai pegar essa criança e falar, filho, eu sei que você não quer ir. Eu sei que você tá chorando muito, que isso pra você vai ser muito cansativo. Eu sinto muito. No momento oportuno, assim que a gente voltar, a mamãe vai conversar sobre esses sentimentos, a gente vai descobrir uma forma mais legal de fazer isso, quando acontecer de novo. Mas nesse momento, você vai assim. E aí pega essa criança, manda a roupa dessa criança, e sai com ela chorando, e acolhe essa criança no caminho, depois você vai sentar com ela e conversar. Óbvio que isso não deve ser a regra. Se é um choro que está acontecendo todas as vezes antes de sair, é porque eu preciso encontrar ferramentas para que esse banho seja mais leve, para que essa criança resista menos ao meu banho. Eu tenho que observar a forma que eu estou falando com ela, se eu não estou criando resistência nela no que eu estou falando, sabe? Se eu não estou chamando essa criança para briga. Eu vejo muitos pais chamarem a criança para briga quando querem alguma coisa. Faça isso! Gente, dependendo da personalidade dessa criança, a primeira reação dela é falar, não, eu obrigue. Crianças são seres humanos como nós, ninguém gosta de se sentir obrigado. Se eu falar com você, faça isso agora, pode ser que você chore, dependendo da sua personalidade, ou que você resiste e fala, não, tá, me obriga, Elisama, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso que você tá mandando? A criança não é diferente de você. É um ser humano. Então, se a gente cuida da forma que a gente fala, esse retorno da criança é muito mais positivo, sabe? Enfim, não sei se eu te respondi com clareza.
Mas primeiro a gente tem que pensar se é algo que acontece sempre e planejar para a próxima vez. Segundo, você tem que tentar fazer uma brincadeira e conseguir isso de uma forma mais leve, porque em regra a criança não resiste a uma brincadeira e elas atendem com muito mais facilidade. E terceiro, se não tem jeito, eu vou sair com essa criança, mas eu vou acolher o choro dela, eu vou acolher o sentimento dela, eu vou falar que no momento oportuno a gente vai sentar, conversar e pensar em formas de lidar com aquilo quando você de novo. Mais uma pergunta, que já são 9h55. Tenho sim, e queria falar que o curso, né, Elisama, como você mesmo me falou, eu vi, né, que eu tô acompanhando e fazendo meio que junto, que o bom de ser gerente é isso, a gente vai fazendo junto, é que ele te dá ferramentas para você aprender a lidar e se policiar para ter calma e lidar nesses momentos, né? Eu separei, eu fiz, gente, o curso é uma junção do que eu utilizo no meu dia a dia, sabe? Eu tentei ser sucinta, pegar minhas ferramentas, as coisas que eu acredito, as coisas que eu leio, juntar em 28 aulas e falar cada uma delas para dar ferramentas para que as mães, os pais, que não é só para mãe, apesar de falar muito para elas, porque é o meu público maior, mas obviamente não é só para mãe, é para apresentar ferramentas mesmo, para que você possa aplicar hoje, no teu dia a dia, para que você possa realmente transformar a relação e a forma que você vai lidar com essa criança nesses 28 dias, sabe? É para quem quer botar a mão na massa, para quem quer estar disposta a viver essa transformação. Diga, Grê, mas a última pergunta, tá, gente? É até uma pergunta que tem a ver com isso, que entrou com um perfil de página, é Terenossi Materiais. O que fazer quando a criança faz tudo para te desafiar? Aquele dia que a criança tá, né, imagino, querendo te desafiar de todas as maneiras. Então, você precisa entender o que é que tá por trás dessa vontade dela de te desafiar. Porque ela não quer te desafiar, porque ela acordou pensando, hoje eu vou enlouquecer a minha mãe, hoje eu estou com vontade de tocar o terror com a minha mãe. Nenhuma criança faz isso. Tem algum sentimento por trás disso. Então, por que ela está fazendo isso? Porque assim, cada sentimento que pode estar por trás desse comportamento, ele exige uma resposta diferente. Se ela está fazendo ali para uma disputa de poder, eu tenho um tipo de reação a essa disputa de poder. Se ela tá fazendo isso porque ela quer se vingar de mim, porque ela tá magoada, porque eu fiz alguma coisa ontem ou antes de ontem, e ela ainda tá ferida, e ela tá ali querendo me ferir também, eu tenho outro tipo de resposta. Se ela tá fazendo aquilo pra chamar minha atenção, porque eu tenho brincado pouco, porque eu tenho estado pouco com ela, porque eu tenho estado pouco presente, porque eu tenho olhado pouco no olho, eu tenho outro tipo de resposta, entende? Como falando dela, foi a página, é uma página, né? É importante você observar o que é que está por trás desse comportamento? Não olha só o mau comportamento, não olha só ele está querendo me desafiar. Ele está querendo te desafiar, porque de alguma forma ele está entendendo que esse é o jeito de ele ser amado e aceito dentro dessa família. É o seu papel entender qual forma que ele está compreendendo esse mundo, o que é que está por trás desse comportamento. E apresentar formas positivas de lidar com esse sentimento. Formas positivas de encarar esse sentimento que ele está, isso que ele está sentindo, essa interpretação que ele está dando na realidade. Então, o que eu posso te dizer sobre essa criança desafiar é que é só uma forma equivocada dele conseguir a tua atenção. Perceba o que é que ele quer com isso, o que é que está por trás. Olha o histórico desse comportamento, porque ele não existe por si só. E se você começar a observar o histórico desse comportamento, aí sim, com conexão, você vai conseguir decidir qual é a melhor forma de lidar com isso. No curso, eu até falo sobre, tenho uma aula falando sobre os quatro objetivos equivocados, que é um conhecimento que dá da disciplina positiva, e que é bem bacana, sobre como você identificar a origem do mau comportamento e como você responde a cada mau comportamento. Fala, Grê. Eli, vamos responder só mais uma para encerrar, porque a audiência aqui está só crescendo, então a gente vai responder a última, da Fernanda Camargo. Minha filha tem 4 anos e ganhou um irmãozinho há 3 meses. Desde então, o comportamento dela, que já era muito desafiador, piorou muitíssimo. Como que eu lido com esse comportamento desafiador, né, que foi potencializado, há dias que ela não obedece nada aquilo que eu peço, nada aquilo que se pede? Qual é o nome dela? Fernanda? Fernanda Camargo. Gente, você tem um monte de Fernanda na live, que legal. Então, Fernanda, cara, tem 3 meses que ela recebeu um irmão. Tem 3 meses que o mundo dela mudou. Você tem noção do nível de insegurança que ela tá sentindo? Você tem noção do quanto ela tá achando que tem algo de errado nela e por isso você trouxe outra pessoa pra dentro de casa?
Você tem noção do quanto que ela tá achando que você não ama mais? Quantas vezes você conversou com ela sobre os sentimentos dela e falou, filha, tá difícil teu irmão, né? As coisas mudaram, a gente não tá junto mais tanto como era antes. A mãe não brinca tanto com você agora. Você tá sentindo a minha falta, não tá? Perceba que, em regra, o que a gente faz é falar: não, nada mudou, meu amor. Você continua sendo o amor da mamãe. A mamãe continua te amando muito. É porque é um presente, seu irmão. O irmão é amigo. E, gente, não. Precisamos de honestos com os sentimentos da criança. Ela tá vendo que a vida dela mudou. Ela tá vendo que a realidade dela mudou. O que a gente pode fazer é, ok, filha, mudou. E eu tô aqui com você. E eu vou te ajudar a lidar com essa mudança. Eu vou te ajudar a lidar com essa chegada do seu irmão. A gente quer que a criança se vire sozinha e fique maquiando. Não, meu amor, tá tudo certo, tudo igual. E não tá igual. Seu olhar pra ela mudou. A gente olha pro filho mais velho assim e faz, nossa, como a mão dele tá grande, como o pé dele é grande, porque você tá com o pé recém-nascido no colo. Então, assim, a vida dela mudou. Começa a ajudar ela a lidar com os sentimentos, o ciúme é normal, a insegurança. Pensa se o teu marido fala, Fernanda, meu amor, você é tão maravilhosa, querida. Você é tão incrível que eu trouxe outra mulher pra morar aqui com a gente. Ela é maravilhosa. Ó, ela vai usar algumas roupas suas que perderam, ela vai dormir aqui no nosso quarto, tá? Ela vai dormir no seu quarto. Você vai dividir o espaço com ela. Cara, você fica puta da vida, você fica muito brava. É normal que a tua filha esteja reagindo assim. Então, começa a enxergar isso com um olhar de, ok, ela tá tendo um comportamento natural, ela tá insegura. Eu costumo falar muito do reservatório de amor. Observa como está o reservatório de amor da tua filha. Ela está se sentindo amada, ela está se sentindo aceita, ela está se sentindo segura? Eu acho que não. Começa a pensar em formas dela se sentir amada e aceita diante das tuas possibilidades. E ó, tudo que eu tô te falando aqui, não se culpa. Pelo amor de Deus. Porque só vai atrapalhar você achar, mas ela tá assim porque eu sou uma mãe muito ruim, eu não tô dando conta de cuidar dessa criança, de brincar com os dois. Você não tem o papel de ser a mesma mãe para ela que você era antes do nascimento do teu filho. Você não vai dar conta disso. Então, é essa nova conjuntura da família de vocês. Vai descobrindo uma forma de estar perto dela, de cuidar dela, de demonstrar amor para ela, sem se culpar, sabe? Diante das suas possibilidades atuais. Que aí você vai sofrer menos. Não se culpa, não. Só assuma a responsabilidade de dar mais amor para essa criança. E aceitar que você é uma só agora, para 2 colos. Sabe? São 2 crianças num colo só, e você precisa equilibrar isso aí, não se culpa. Se olha com um conceito que eu falo muito no curso, que eu falo muito para todas as pessoas que eu conheço, que é bondade amorosa com você. Tenha cuidado com você mesma, não se culpa com isso, não. Olha para essa criança com amor, com cuidado. Mas também se olha com amor e cuidado nessa situação, para você não ficar se culpando pelo que ela está sentindo, tá bom? Gente, vamos encerrar. A Grace, tem alguma coisa para falar ainda pro pessoal? Não, só falar pro pessoal que muita gente pedindo para colocar o link na lista de transmissão, mais algumas coisas sobre o programa. Gente, é que a gente está lançando agora, ao vivo, para vocês. A Elisama queria lançar para essa audiência maravilhosa. A gente vai passar as informações tanto na página do Facebook, quanto daqui a pouquinho aqui através da lista de transmissão. E é isso, boa noite, eu vou deixar você encerrar. E a gente vai fazer mais lives e lembrar que o cupom de desconto ele vai só até o dia 15 de 297 por 247. Tá bom, gente? Obrigada e boa noite. Vou deixar a Elisama se despedir. É isso, gente. Eu queria lançar esse produto, que é algo que surgiu no meu coração com muito amor. O que eu faço hoje, falar sobre empatia, falar para mães, para pais, eu faço porque eu acredito na mudança de mundo, porque eu acredito que o mundo precisa de mais empatia, de mais carinho, de mais compaixão. E que nós precisamos olhar pra gente com mais carinho, mais amor e mais compaixão. E a partir desse olhar para dentro, eu começo a olhar pro outro com mais compaixão. Então, eu agradeço demais a presença de vocês. Eu queria lançar esse curso para a minha audiência, para as pessoas que me acompanham, para as pessoas que estão aqui diariamente, para quem quer uma mais. Sabe, quem olha meus textos, recebe meus áudios de transmissão, quem quer algo a mais, faz, não, Elisama, eu quero mais, eu quero ir além do que você está dando, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero ler mais sobre isso. E aí essa é a ideia, eu espero que vocês curtam. A gente vai ter um grupo fechado no Facebook, um grupo secreto, só para quem está fazendo curso, para dividir os aprendizados. Volta e meia, vou fazer lives fechadas lá dentro, só focada para as dúvidas da galera, para as coisas do curso, tá bom? Eu agradeço demais mais uma vez, eu boto todas as informações aí, tanto na transmissão quanto na página, tá certo? Um beijo imenso, gente. Imenso. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Isso que eu faço,
por favor, áudio sobre choro na lista. Ok, vai ter áudio sobre choro na lista. Isso que eu faço aqui, esse retorno que vocês me dão, ele é fantástico, ele é maravilhoso. Enfim, uma boa noite a todos e eu vou espalhar aí como que vocês fazem a inscrição, tá bom? Um beijo, eu aguardo quem quiser vir comigo lá na plataforma no curso, quem não tiver, a gente vai se encontrando aí nos meus produtos gratuitos. Tchau, tchau, pessoal.